Tem coisas na nossa vida que nos fazem muito mal, mas nem sempre a gente consegue identificar. Aliás, muitas das coisas que mais nos fazem mal nós não identificamos. Mas isso não quer dizer que você não tem o que fazer. Pelo contrário, dá sim para nós descobrirmos, e é o que nós vamos ver no nosso devocional de hoje. Olá, muito bom dia, que a paz do Senhor seja com você. Eu já quero desejar um dia realmente maravilhoso para você, para toda a sua família, que o Espírito Santo venha a visitar o seu lar, que ele leve muita paz, muito amor, que você tenha um dia na presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é identificar as coisas que nos fazem mal. Como fazer para identificar, como eliminar, é o que nós vamos ver no nosso devocional de hoje. Está maravilhoso. Além da reflexão da palavra, nós temos a nossa frase profética e teremos também a nossa oração. Então te convido a ficar comigo até o final e já vamos começar a nossa reflexão em Cânticos capítulo 2, somente o versículo 15, que diz o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o maior perigo, o maior inimigo do cristão, muitas vezes ele é invisível. E por que eu digo que ele é invisível? Não é se tratando somente dessa questão espiritual, mas é querendo dizer que aquele inimigo que nós mais enfrentamos não é tão fácil de identificar. Esses são os que fazem mais mal. Porque perceba, a própria palavra de Deus fala muito da pedra de tropeço. Ninguém tropeça numa rocha imensa, né? Numa montanha. As pessoas tropeçam em pedras pequenas. E quando a gente aprende isso, a gente também identifica o quê? Que quando é algo assim muito grande, é mais fácil da gente identificar e se afastar. Então, se Satanás, por exemplo, se apresentasse como aquele bicho vermelho de chifre e tudo, é muito fácil de identificar. As pessoas dizem, não quero isso, e se afasta. Mas quando são coisas tão pequeninas que as pessoas não conseguem enxergar, porque é isso que as raposinhas fazem. Elas entram e por mais que as pessoas mantenham vigilância, não conseguem ver, e depois quando vê já está o estrago feito. Inclusive eu lembro de uma época, alguns anos atrás, que aqui em casa teve um momento, né, que a gente escutava um barulhinho, mas não sabia identificar bem o que era, a gente até imaginava o que fosse, e de repente um dia na despensa apareceu alguns pacotes abertos, né? E a gente ficou naquilo, procurei, tirei tudo e não conseguia achar nada. Até que um dia a gente suspeitou que fosse uma catita, né, um ratozinho pequeno, e aí compramos aqueles adesivos de supermercado e acabou que realmente ele caiu. Era uma catita, ou seja, era pequena. E o fato de ser pequena fazia com que eu não conseguisse enxergar. Entrou sem que nós observássemos e ali começou a fazer um estrago. O mesmo acontece com as raposinhas. Eu, por exemplo, eu admito, não vou dizer exatamente qual é o tipo de tempero, mas tem um tempero que eu tenho um problema. Eu tenho um problema com um determinado tempero, me faz muito mal. E a minha esposa, ela gosta desse tempero. E logo no início do casamento, ela usou algumas vezes esse tempero. Depois eu passava mal, não entendia ao certo o que era. Até que ela suspeitou que fosse esse tempero. E aí disse, eu acho que foi esse tempero, amor. E aí ela parou de usar. Depois de um tempo, ela resolveu botar uma quantidade pequena, porque ela gosta. E ela botou uma quantidade pequena achando que meu organismo não sentiria nada. Mas não foi o que aconteceu. O meu organismo, mais uma vez, reagiu porque eu tenho problema com esse tempero. Olha só! Quem quer aparecer depois de tanto tempo que não estava aparecendo, né? A Melzinha. Hoje ela resolveu aparecer aqui mais uma vez. Então, queridos, esse tempero, por mais que eu não consiga identificar, enxergar no prato, na comida, não dá mesmo para enxergar, mas ele está lá presente e faz mal.
ao meu organismo. Então, ainda que eu não veja, ele está lá presente. Então, muitas vezes, nós, por mais vigilantes que nós estejamos, vão aparecer situações que vão entrar na nossa vida e aí podem fazer um estrago. Então, o que a gente faz em momentos assim? A gente vai se tornar caçador de raposinhas. Exatamente. Nós vamos nos tornar caçadores de raposinhas. Então, nós vamos observar. Peraí, aconteceu alguma coisa, tem um problema aqui, e aí a gente vai caçar exatamente a causa daquele problema. Então, eu passei mal com uma determinada comida, passei mal outra vez. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu não tenho nenhum problema, assim, de repente eu estou passando mal. O que aconteceu? O que eu comi diferente? Aí eu vou analisar, opa, peraí. Aí vou analisar os temperos. Tem, por exemplo, alimentos que eu sou alérgico. Então, por mais que eu não enxergue determinado alimento, uma vez que eu ingira, eu vou apresentar as reações alérgicas. Então, naquele momento eu vou, opa, peraí, deixa eu caçar aqui, deve ter sido aquele alimento tal, e aí eu não vou engolir, né? Então, muitas vezes a nossa vigilância, e obviamente ela tem que ser constante, eu não estou aqui dizendo que nós não devamos ser vigilantes. Queridos, nós temos que ser vigilantes sempre, mas ainda que sejamos vigilantes, essas pequenas coisas podem entrar. E quando elas entram, não são facilmente identificáveis. Isso requer uma atenção maior da nossa parte e sim, que nós sejamos caçadores de raposinhas. Quando eu falo caçador de raposinha, é na nossa vinha, tá? Não é na vinha do vizinho, não. Então tem gente que vai ficar caçando problema na vinha dos outros. Não, queridos, não é isso. Nós temos que caçar dentro de nós, saber o que aconteceu dentro da nossa vinha para que a gente possa identificar a causa do problema e corrigir. Isso serve para tudo, querido, para tudo. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui de uma questão alimentar, você pode pensar numa questão de relacionamento. O seu relacionamento com Deus, ele de repente começou a ficar enfraquecido. O que foi que houve? Entrou alguma coisa na vida que você não soubesse antes, mas agora você identificou que tem um determinado problema, então você vai caçar, saber aonde foi que essa raposinha entrou, qual foi essa raposinha, para que você possa tirar a raposinha e voltar a ter uma comunhão com Deus, tá bom? Então, queridos, essa era a mensagem de hoje, mas calma, não vai sair, nós ainda temos a nossa oração. E eu espero sim, do fundo do coração, que hoje você, além da sua vigilância constante, que você sabe que tem que ter, que você consiga também identificar qualquer raposinha que tenha entrado na sua vinha. Não deixe ela fazer um estrago, mas saiba que elas existem, elas não são facilmente identificáveis. Eu vou repetir, porque tem muita gente que acha que é tão simples, a pessoa não enxergou. Não, não é. Quando a raposinha ela quer entrar, ela é pequena, ela é astuta, ela é rápida e aí muitas vezes não dá para enxergar. Então depois que a vinha começa a apresentar problemas, aí é que as pessoas vão lá e buscam saber qual foi a causa, tá bom? Que você possa identificar essa causa. Nós vamos orar para que o Espírito Santo te mostre e você tenha um dia maravilhoso. Hoje nós vamos para a nossa frase profética e não poderia ser diferente. A frase profética que você vai digitar no comentário abaixo é: eu vou caçar as raposinhas das minhas vinhas. Eu vou caçar as raposinhas das minhas vinhas. Deixa isso escrito no comentário abaixo. E é muito importante que você diga que é das minhas vinhas, ou seja, cada um que digitar assim. Por quê? Porque assim você não vai ficar procurando raposinha na vinha dos outros, tá? Não é isso que nós temos que fazer, tá bom, queridos? Após isso, vamos juntos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por ter trazido essa palavra maravilhosa para os nossos corações. É uma palavra de exortação, uma palavra de conserto, uma palavra de cura, porque muitas vezes, Senhor, as raposinhas entram mesmo no campo. Elas são ali perspicazes, elas são muitas vezes até invisíveis aos nossos olhos, porque são rápidas, são pequenas, astutas, e muitas vezes nós não enxergamos. Mas hoje o Senhor nos deu estratégia para nós sermos caçadores de raposinhas. Então, Pai, eu te peço que através do Teu Espírito Santo
nós possamos identificar essas raposinhas para que elas não venham a estragar a nossa vinha. Seja que raposinha for, que nós possamos identificar hoje ao caçá-las e possamos, Senhor Deus, ter a vinha preservada. Nós queremos sempre ter um relacionamento sincero com o Senhor, um relacionamento harmônico, que nós não venhamos a deixar nada estragar esse nosso relacionamento e que nós possamos sim identificar tudo aquilo que nos faz mal para impedir que continuem fazendo, porque nós podemos sim eliminar as raposinhas. Então nós te pedimos que nos abra os olhos para que nós possamos enxergar. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, caçador de raposinha. E até amanhã, se Deus quiser.